Inc. Anime. Quando falamos de mangás, logo pensamos em grandes obras famosas. Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball e por aí em diante. No entanto, você já ouviu falar de alguma dessas obras? Não, né? É porque elas não foram capazes de ter um grande impacto, sendo assim canceladas. Podemos ter muitas obras de sucesso no mercado, mas existe uma quantidade ainda maior de mangás que foram esquecidos pelo tempo, sem sequer ter um final. Mas isso significa que essas obras canceladas eram ruins? Não necessariamente. Algumas delas tinham até potencial, mas isso não é o suficiente para manter o público lendo. Ainda mais se a obra continua cometendo constantemente os mesmos tropeços dos primeiros capítulos. Como vivemos em um mundo cercado por inúmeros estímulos midiáticos, os mangás precisam constantemente concorrer contra redes sociais, filmes, animações, jogos, outros mangás e inúmeras outras formas de entretenimento. Afinal, se uma obra não é interessante, por que continuar lendo? A indústria de mangás sempre foi extremamente concorrida no Japão, e mesmo que existam parâmetros que ajudem a definir uma boa história, não existe uma garantia absoluta para o seu sucesso. Ou seja, mangás no fim das contas são uma grande aposta. Alcançar o patamar de um grande sucesso pode exigir muito mais dos autores do que podemos imaginar. E eu não falo só de saúde física ou psicológica, mas também do aspecto financeiro. Se tornar um mangaka sempre representou certo risco, ainda mais nos dias atuais, já que o Japão está vivenciando uma grande inflação em sua economia. É por isso que as editoras, mais do que nunca, precisam tomar o máximo de cuidado em suas estratégias. Só que um cenário inesperado vem se formando aos poucos, prometendo dificultar ainda mais a leitura de mercado das editoras japonesas. E então, que tal batermos um papo sobre isso, hein? Pois vem comigo! Antes de tentarmos entender o que pode fazer um mangá ser cancelado, é importante compreendermos como uma revista de mangá funciona. Em vídeos anteriores, cheguei a mencionar de maneira breve algumas informações, mas nesse tentarei um pouco mais a fundo nesse assunto. Toda revista de mangá costuma seguir um sistema conhecido como Toki, que ajuda a identificar a popularidade de uma obra. Mas é aí que tá o pulo do gato. Essa não é a sua única função. A Toki também define qual será a ordem de leitura em cada edição, já que as revistas japonesas publicam várias obras juntas ao mesmo tempo, para só depois lançar um tankobon separado de uma obra super específica. Ah, então isso significa que as obras no topo da Toki são as mais populares e as do fundo vão ser canceladas, não é? Nem sempre. Mangás populares podem assumir baixas posições por diversos motivos estratégicos. Por exemplo, se um mangá está em sua reta final, é comum suas posições serem mais baixas que o normal, mesmo ela sendo popular. Isso acontece porque obras nessa fase se tornam menos acessíveis para novos públicos acompanharem, dificultando sua divulgação em posições altas da Toki, ainda mais se ela não tiver um anime em exibição. Isso faz leitores de longa data folhearem a revista até achar sua obra favorita. Essa é uma estratégia clássica de muitas revistas para fazer seu público de longa data descobrirem novas obras na revista e manter esses consumidores mesmo que seu mangá favorito acabe. Ou seja, as posições da Toki não são indicativos definitivos para definir o fracasso ou o sucesso de uma obra. Na verdade, a Toki é uma forma da revista organizar suas estratégias, já que ela pode ser usada para separar os gêneros das obras, e até a faixa etária dos leitores caso a obra seja muito pesada. No fim, as posições das obras vão depender muito mais das intenções do editor-chefe. Uma obra costuma dar vários sinais diferentes para quando está indo bem ou mal, seja através das vendas dos volumes físicos ou digitais, da votação do público, da frequência de divulgação de páginas coloridas e por aí em diante. Não adianta analisar somente as posições da Toki para saber o desempenho real de uma obra no mercado, e muito menos ainda determinar o seu cancelamento. É válido também mencionar que cada revista vai ter sua própria metodologia, critérios de avaliação e até estruturas diferentes.
Na Shonen Magazine, as obras têm mais tempo para se desenvolverem comparado à Shonen Jump, por publicarem muitas obras na sua line-up. Já a Shonen Jump trabalha com menos obras, mas investe muito em merchandising. Tanto que em suas edições podemos encontrar um grande volume de propagandas, exigindo que as novas obras tenham impacto, do contrário elas serão ofuscadas. Eu já falei um pouco sobre esse assunto no meu vídeo sobre Ansatsu Kyoshitsu, então não vou entrar muito em detalhes aqui, porque esse vídeo já vai ficar muito grande. Agora que entendemos mais ou menos como o mercado funciona, podemos entrar numa das questões mais importantes desse vídeo. O que faz um mangá ser um sucesso e quais são suas principais características? Sendo bem sincero, não existe uma fórmula mágica que faça uma obra ser um sucesso. Afinal, se ela existisse, obras não seriam canceladas. Além disso, cada editor terá sua própria visão de trabalho. Mas, pelo menos eu pude ver que existe um certo padrão de qualidade para que uma obra tenha pelo menos uma chance de agradar o público. Então decidi reunir inúmeras informações fornecidas por editores japoneses que existem pela internet. E com base nelas, identifiquei alguns critérios básicos para uma obra ter alguma chance de sucesso. E esses critérios são personagens, experiência de leitura e impacto procedural. Vamos começar pelo primeiro ponto, os personagens. Já é quase um bordão aqui no canal eu dizer: histórias são sobre personagens. Eles são o centro da história e a identidade da obra. É através da lente dos personagens que a história irá fluir e engajar o público com outros elementos da obra. Uma história com world build complexo pode até ser atraente, mas isso não vai ter relevância nenhuma sem um elenco de personagens memoráveis. Obras promissoras vão sempre buscar ressaltar seus personagens e não apagá-los de sua história. É importante mostrar o que eles fazem, o que querem ou o que precisam, independente deles terem consciência disso ou não. O importante é mostrá-los em ação. Um exemplo que posso dar é justamente Dragon Ball. Sua história é simples, mas seus personagens são extremamente marcantes, sendo apresentados de forma dinâmica e fluida para o leitor. A apresentação de Vegeta e Nappa demonstra muito bem a maestria de Akira Toriyama na arte de apresentar bons personagens. Em uma única cena, percebemos o quanto eles são perigosos por causa do que eles estão fazendo, enquanto os diálogos dão um contexto de suas personalidades, quem eles são e o que vão fazer na história, nos dando todas as informações necessárias de forma orgânica. O que é importante para qualquer mangá que queira fazer sucesso na indústria, visto que personagens são a primeira peça fundamental para qualquer venda de produtos. O segundo ponto a se mencionar é a experiência de leitura. Às vezes, por mais que uma história seja interessante, ela pode se tornar facilmente cansativa se tiver muita informação ou páginas desorganizadas. Grandes mestres como Eiichiro Oda e Yoshihiro Togashi acabaram com o passar dos anos tornando as páginas de seus mangás bastante sobrecarregadas de imagem ou às vezes até de muito texto. No entanto, por ambos possuírem uma grande experiência, uma carreira consolidada e uma base de fãs dedicada, esses problemas acabam sendo mitigados. Agora imagina um autor novato e sem experiência nenhuma tentando fazer o mesmo que esses dois. Não daria muito certo. Se tratando de experiência de leitura, é importante que o autor consiga manter a leitura sempre fluida, já que qualquer obra pode se beneficiar de uma quadrinização limpa e dinâmica. Páginas sobrecarregadas enrijecem a leitura, fazendo o público ter que se esforçar desnecessariamente para entender o conteúdo de cada página. Segundo o atual editor-chefe da Shonen Jump, Yui Saito, adicionar várias informações em um quadro aumenta a carga cognitiva do leitor, intensificando o esforço para terminar a leitura do mangá. Por isso, cada quadro deve passar apenas uma informação clara. Painéis sem diálogos ou com apenas cenários não sobrecarregam o leitor, mesmo que se repitam, pois eles vão servir como um intervalo breve ou transição de leitura sem o público perceber. No ocidente é muito comum as pessoas focarem muito em construção de mundo ou roteiro ao falarem de mangás, principalmente para fazer críticas.
Esses elementos de fato são importantes, mas a experiência de leitura não pode ser ignorada, já que isso pode determinar a sobrevivência de muitos mangás em uma revista. O terceiro e último ponto é o impacto procedural. Condensar informações e focar no mais importante sempre será uma das maiores dificuldades para um autor. Se uma história tiver muitos ruídos, o seu impacto pode se tornar nebuloso. Sendo assim, cada capítulo de um mangá precisa ser autocontido e provocar no leitor a vontade de sempre continuar lendo. Por isso que um storyboard é tão importante, já que é nele onde o autor filtra e organiza as ideias para poder compor o seu mangá e a sua narrativa. Se você quer fazer um mangá de ação, mostre a ação. Se for de esporte, mostre o esporte. Tentar prolongar os acontecimentos com diálogos, mesmo que sejam bons diálogos, às vezes pode inflar artificialmente uma obra. Mais do que criar uma narrativa 100% coesa, um autor precisa criar uma história que seja uma âncora emocional pro leitor. Sim, eu sei, isso tudo é muito subjetivo, mas essa é justamente a razão de ser tão difícil fazer um mangá de sucesso. Por isso que o papel do editor é tão importante, já que além dele ser o primeiro leitor da obra e ter uma visão mercadológica, é ele que irá ajudar o autor a reconhecer seus pontos fortes e ajudá-lo a refinar suas habilidades com o tempo. Claro, por mais experientes que eles possam ser, nem sempre os editores estarão 100% certos, podendo até mesmo cometer alguns erros. Isso só reforça ainda mais a ideia de que a produção de um mangá é basicamente um gacha. Mas e aí? Tá gostando do vídeo até aqui? Se sim, então taca o dedo nesse like aí, na moral. Se você procura recomendações e discussões de qualidade sobre animes e mangás, pois veio ao lugar certo. Portanto, não deixe de se inscrever e acionar o sininho das notificações, hein? Quando o mangá é cancelado, as circunstâncias que o levaram ao seu encerramento podem ser extremamente variáveis. Existem casos como o mangá Dear Anemone, que teve uma recepção positiva no primeiro capítulo, mas, com o tempo, os leitores começaram a sentir dificuldades em distinguir o visual dos personagens. Só que esse não foi o principal problema. Do nada, o mangá decidiu sair de um terror psicológico com suspense para um battle shonen? Além da história ir perdendo qualidade, ela conseguiu quebrar completamente as expectativas do público, fazendo a obra se tornar um dos maiores fracassos da década. Tivemos também o caso do mangá Goro Egg, que possuía uma arte confusa e bem distante dos cenários, o que incomodava muito os leitores. Fora que os personagens não tinham uma sinergia convincente também. Já Tomochibi Ort, apesar de ter saído muito melhor que as duas obras que eu citei, seu protagonista era bem apagado. Suas páginas eram sobrecarregadas de várias formas diferentes de informação, entregando até mesmo sequências de ação confusas e bastante poluídas. Mesmo que existam relatos de que a obra tenha melhorado em sua reta final, isso já não era o suficiente, já que a perca de leitores já tinha acontecido. Por isso que é tão importante que um primeiro capítulo de uma obra seja interessante, que ele tenha impacto, que ele não tenha tanta poluição visual, porque é literalmente a apresentação inicial da obra para os leitores, é a primeira impressão. Independente dos motivos que façam uma obra ser cancelada, o que acontece com o mangaka? Geralmente, autores novatos possuem duas chances de publicar suas obras em uma mesma revista. Em alguns casos, eles têm até uma terceira chance. Essa é meio que uma regra não dita dentro da indústria, já que os japoneses têm muito receio de incomodar ou atrapalhar o trabalho dos outros. Então, quando o autor fracassa em todas as suas tentativas, o normal é ele tentar lançar uma obra em outra revista. Ou desenhar umas paradas diferenciadas por aí. O problema acaba sendo as dívidas de se investir na carreira de mangaka. Mas, vamos por partes. Diferente dos editores, o mangaka não é funcionário da revista que ele publica, e sim um trabalhador autônomo. É como se ele fosse um pequeno empreendedor. Autores recebem por cada página que produz, e precisam assinar um contrato que geralmente é renovado anualmente. Tanto o autor quanto a editora dividem igualmente os direitos sobre a obra. Ou seja, a relação de um mangaka com a editora é equivalente à relação entre duas empresas. Uma é a fornecedora e a outra é a fabricante do produto final. Além disso, as páginas produzidas pelo autor podem passar a valer mais com o tempo e relevância da obra para a revista.
Imagino que esse aumento ocorra somente após a renovação anual do contrato, ou coisa do tipo. Quando autores conseguem sua serialização, é muito comum que eles criem seus próprios estúdios, tendo total liberdade de gestão da sua equipe, mas também dos seus gastos. E o que acaba saindo mais caro são os assistentes. Antigamente, mangás possuíam uma arte muito mais simples, e não apenas isso. Suas histórias eram bem mais curtas, o que fazia com que os autores conseguissem publicar várias obras diferentes. Só que com o passar do tempo, o nível de suas produções foram aumentando, com histórias ultrapassando facilmente 200 ou até 300 capítulos. Além disso, a arte passou a ter muito mais detalhes e complexidade de composição, conforme novas técnicas iam surgindo. Esse avanço fez com que os autores precisassem de mais assistentes para manter a serialização de suas obras, o que acabou gerando ainda mais gastos, já que esses assistentes precisam ser de alto nível. Tanto que temos alguns autores que praticamente não trabalham com assistentes dentro da indústria, como é o caso do autor de Nanatsu no Taizai, que desenha a obra a maior parte do tempo com a ajuda de sua esposa, contratando alguns assistentes aqui e ali como freelancers temporários, quando necessário, né? Com o aumento das exigências dos leitores e do custo de vida no Japão, a produção de um mangá se tornou mais cara, fazendo os autores recorrerem a empréstimos bancários, caso não consigam administrar direito os seus gastos. Como a maior parte do lucro dos autores acaba vindo das vendas dos volumes e dos royalties, o sucesso dos primeiros volumes se tornam cruciais para que os autores saiam do vermelho. Mas, caso a obra acabe sendo cancelada antes disso, as coisas ficam bem feias. Embora seja bem raro uma obra ser cancelada antes de completar um volume. Esse tipo de situação não é algo novo e muito menos recente na indústria. Também não é como se os autores recebessem migalhas. Na verdade, em 2024 houve até um aumento nos pagamentos por páginas de autores novatos, fora que não são todos os autores que vão se endividar. Também é importante ter em mente que toda vez que uma editora cancela uma obra, ela está tendo prejuízo, só que esse prejuízo acaba sendo suprimido pelo lucro que as outras obras veteranas estão fazendo. Inclusive, esse é um dos motivos das revistas japonesas quererem tanto emplacar novas obras, para poder gerar novos mangás capazes de sustentar o ecossistema econômico da revista no futuro. No blog do Analyze It, existe uma matéria que vai muito mais a fundo sobre todo esse tema, por isso vou estar deixando no link da descrição essa e várias outras matérias deles que usei de referência. Agora que entendemos as consequências do cancelamento de um mangá, fica bem claro que estamos presenciando duas situações inéditas na indústria atualmente. Nessa temporada de verão de 2026, estamos tendo a adaptação para anime do mangá Black Tosh, que foi cancelado em 2018. Mas, por algum motivo, a obra ganhou um anime com uma boa qualidade de animação até. Só que isso não para apenas por aí. Tanto Shoujun Shoujo Senpai quanto Psy-Ren também receberam anúncios de anime, e essas duas obras também foram canceladas. O caso de Psy-Ren dá até para se entender. A obra acabou recebendo um desenvolvimento apressado em sua reta final, dando possíveis sinais de cancelamento, já que suas vendas eram bem modestas levando em consideração a época que era lançado. Só que mesmo assim a obra acabou virando uma espécie de clássico cult, criando com o passar do tempo uma forte fanbase que ansiava por uma adaptação para anime, e que fazia questão de citar a obra constantemente em questionários da Anime Japan. Já o mangá de comédia Choujun Shoujo Senpai foi cancelado no ano passado, no caso, 2025. Não dá pra saber se alguma produtora já estava de olho na obra um pouco antes do cancelamento, já que o mangá só tinha 8 volumes quando encerrou. Mas será que essas 3 adaptações para anime podem indicar uma tentativa de gerar uma nova tendência no mercado? Se eu for fazer alguma especulação, seria a seguinte: o crescimento internacional de animes e mangás tem feito a indústria ter que produzir mais, só que o período atual é de escassez. Além disso, os estúdios mais renomados já estão ocupados com obras de peso. Isso pode fazer com que as produtoras busquem jogar mais seguro, e talvez adaptar obras canceladas seja uma estratégia que ainda esteja em fase de testes. Até porque produzir um anime original acaba sendo um risco muito maior. Claro, nada impede de eu estar errado, mas é um fato que a popularização global dos animes e mangás tem gerado situações imprevisíveis no mercado.
já que os mangás têm se tornado uma espécie de artigo de luxo para investidores e colecionadores, o que tem gerado uma enorme bolha de scalpers no Japão. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, aqui vai uma breve explicação. Scalpers são pessoas que compram uma grande quantidade de um produto, gerando assim uma escassez artificial no mercado para assim poder revender esse mesmo produto em um valor abusivo, o que obviamente prejudica os consumidores e a indústria a longo e médio prazo. O nascimento dessa bolha de scalpers na indústria de mangás começou com a compra de 2 edições da Shonen Jump, uma apresentando o primeiro capítulo de Dragon Ball e a outra o primeiro capítulo de One Piece. Ambas as edições foram adquiridas por Logan Paul, por um valor 100 vezes maior do que o preço original dessas edições. Após essa compra, não demorou muito para várias outras obras serem compradas por valores absurdos. O primeiro volume de Kimetsu no Yaiba, por exemplo, acabou sendo vendido por 420 mil ienes, algo equivalente a 13 mil reais na nossa moeda, sendo que o preço base desse volume é 484 ienes, que seria algo em volta de 17 a 20 reais, dependendo da flutuação da moeda. O problema é que essa onda de scalpers tem criado limitações de acesso à mídia física no Japão, intensificando ainda mais sua crise, já que esse problema faz com que ainda mais pessoas migrem para o consumo digital, além de gerar estranhas flutuações nas vendas, já que algumas obras que originalmente poderiam estar vendendo mal começam a vender artificialmente bem, dificultando a leitura de mercado das editoras. O caso mais grave acabou acontecendo recentemente na 33ª edição da Shonen Jump desse ano, que podia acompanhar aleatoriamente uma carta especial limitada do card game de One Piece. O problema é que isso gerou uma grande caçada para adquirir e revender essa carta, fazendo com que várias edições da Shonen Jump sofressem devoluções ou até serem jogadas no lixo, tendo até um caso de arrombamento em uma livraria. A situação tem gerado inúmeros debates e reclamações entre os japoneses, o que pode fazer com que as editoras e livrarias passem a limitar o número de edições físicas que podem ser adquiridos por pessoa, o que pode acabar prejudicando indiretamente o lucro dos autores. Querendo ou não, o mercado tem passado por um momento complexo, e eu tenho buscado me atualizar como posso. Qualquer grande novidade eu tento fazer alguma postagem na aba da comunidade para vocês. De toda forma, eu agradeço muito você por ter visto esse vídeo até aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Sério, esse vídeo acabou sendo muito complicado de se fazer, principalmente pela quantidade de informação. E seu apoio é tudo que posso pedir em troca. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Acabou! Acabou! Finalmente acabou a edição desse vídeo! Mas agora tem que editar o vídeo de aniversário.